Como saber o momento exato de vender uma empresa? É isso que eu vou responder para vocês aqui hoje, dando uma dica essencial de gerenciamento de investimento. Porque mais importante do que saber o que comprar, é importante saber o que fazer com o seu investimento conforme o tempo vai passando. Eu sou Michel Ravaneda, analista financeiro europeu, certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros, tenho um dos 10 maiores canais de finanças da França, um canal em francês, e há alguns anos comecei aqui com o projeto do Renda Gringa, e desde o último ano já produzi muito conteúdo aqui. Eu aconselho você a dar uma olhada no canal depois desse vídeo. Vamos atacar diretamente o nosso assunto principal, como a gente deve pensar, como a gente deve agir quando a gente pretende vender uma empresa. Ou afinal, a gente deve mesmo vender uma empresa? Vamos lá. Antes de tudo, se a gente pudesse resumir em uma frase se você deve vender uma empresa ou não, se a empresa que você comprou não respeita mais os critérios que você usou para comprá-la, então você deveria vendê-la. Ou seja, você para comprar, você tem uma estratégia, você tem critérios. Se esses critérios não são mais respeitados, então você deveria vender parcialmente ou totalmente essa empresa. Vamos para um exemplo prático? Você investe numa estratégia a dividendos, ou seja, você compra empresas que pagam renda passiva. Você quer receber todos os anos 7, 8, 9, 10% de renda passiva dessas empresas. Então você quer comprar uma empresa que tem lucro, afinal se uma empresa não tem lucro, você não vai receber renda passiva, porque a renda passiva sai justamente do lucro da empresa. Então, por exemplo, você deve ficar atento ao lucro líquido de uma empresa, afinal ela só paga renda passiva se ela tem lucro líquido. Você deve ficar atento também ao pagamento de dividendos. Essa empresa continua pagando dividendos ano após ano ou ela simplesmente anunciou um mau resultado e pode cortar os dividendos? Nesse caso, então, você deveria começar a vender essa empresa e trocar por outra que paga mais dividendos ou uma empresa que você já tem na carteira e seja uma ação bem estabelecida. Uma dúvida que muita gente tem é: Michael, eu comprei uma empresa, ela já se valorizou 30, 40, 50%, eu vendo para colocar o lucro no bolso? Veja, a venda está ligada com o critério que você usou para comprar, não tem nada a ver com quanto de lucro você teve. Claro que se uma empresa ela sobe muito rapidamente, de maneira desproporcional relacionada a seu lucro, vale a pena vender em alguns casos. Por exemplo, imagine uma empresa que dobra de valor na bolsa de valores em 3 meses, mas o lucro dela na vida real só aumentou 10%. Então significa que tem uma assimetria, é mais uma especulação. Muitas pessoas estão comprando ela, fazendo ela se valorizar. Não há uma igualdade entre a vida real e a bolsa de valores. Nesse caso, então, a gente diz que a empresa está super valorizada, ela está cara, e a gente poderia guardar parte do lucro no bolso sim. Mas o que acontece na maior parte das vezes é que as pessoas vendem simplesmente porque obtiveram um pequeno lucro. Você não deveria fazer isso. Afinal, como você dobraria o investimento se simplesmente você faz 20% e já pretende vender uma empresa? Imagine o Google, Microsoft quando ainda estavam na garagem, eram pequenas empresas. Se alguém que fez 50% de lucro vendesse, essas empresas, esse investidor jamais faria 10.000%, 15.000%, como é a valorização dessas empresas hoje. Elas se multiplicaram por 500 vezes, 600 vezes, 1000 vezes. E contraintuitivamente, muitas pessoas querem vender assim que ganham um pouco de dinheiro, mas quando elas estão perdendo, elas simplesmente decidem fazer nada. Esse é um viés psicológico que muitas pessoas caem. Preste atenção nessa imagem. Veja, imagine que você invista numa ação que vale 100 euros e ela caia para 50 euros. Um mau resultado, não é mesmo? Você teria perdido quantos por cento? Você teria perdido 50% do investimento feito, metade. Agora a pergunta para você: para que o seu investimento que hoje vale 50, quantos por cento você deveria ganhar para que esse investimento volte a valer 100, ou seja, que no final você não perca nada? Como agora vale 50, para valer 100 novamente, você precisa dobrar o investimento atual. E em porcentagem, dobrar o investimento é fazer 100%. Ou seja, quando você perde 50, você precisa ganhar 100 para recuperar o montante perdido. Então há uma assimetria. Uma empresa, o máximo que ela pode perder se ela for à falência é 100%. Todo o dinheiro que você investiu. Por exemplo, você investiu 100 euros e perdeu tudo. Foi para zero. Óbvio que com bom gerenciamento isso jamais vai acontecer. Primeiro que a gente investe em empresas que não têm dívida elevada. Se uma empresa não tem dívida, ela não vai à falência. Mas você entendeu, matematicamente o máximo que você poderia perder é 100%, perder tudo. Já para cima, com valorização não há limite. A tua empresa que vale 100 pode valer 200, 300, 400, 500, 1000, pode se multiplicar por 10, por que não?
Por isso que com uma carteira bem diversificada, com várias empresas, mesmo se uma, duas ou três não vão bem, você ainda tem a tendência de ganhar muito dinheiro, porque basta uma ou duas que se multipliquem por 2 no longo prazo, vai valer muito mais do que as perdas possíveis que você pode realizar. Uma vez que a empresa que você investe faça menos 30%, menos 35%, seria o momento de você começar a vender ela devagar ou trocar por uma outra empresa que tem mais potencial. É mostrado já cientificamente, com estudos de finanças, que é muito difícil você perder 50% com uma empresa e é muito difícil em seguida ela dobrar de tamanho para você sair ileso sem nenhuma perda. É muito mais fácil você ganhar 50%, 100% com uma outra empresa que tem bons resultados do que essa que já está perdendo. Qual é a probabilidade dela no curto prazo melhorar tanto ao ponto de dobrar de valor? Isso é muito raro, então você deveria se separar de empresas que estão perdendo e guardar as empresas que estão ganhando. E é justamente o contrário que os investidores fazem. Os investidores costumam vender uma empresa que está ganhando e deixar na carteira uma empresa que está perdendo. E por que o investidor faz isso? Porque ele vê um pequeno ganho, ele já quer assegurar aquele ganho no bolso. Mas quando ele está perdendo, ele fala, não, vou esperar, vai subir. Sendo que você deveria fazer o contrário. Começou a perder mais que 30%, venda. Está ganhando mais que 30%, continue com a empresa se ela ainda respeita os critérios que você usou no momento que você fez a compra. Esse é o método de gerenciamento de investimento que os principais fundos de investimento do mundo utilizam, que os principais analistas financeiros do mundo utilizam, eu utilizo na minha estratégia de investimento de milhares de clientes. Não basta só saber qual empresa comprar. Imagina que você começou a investir no Google, como eu citei já hoje, lá no começo da empresa e vendeu ela com 50% de lucro. Você perdeu uma das maiores oportunidades da história. Assim como aquele investidor que perdeu, por exemplo, 30% de uma ação da carteira, deixou ela ali, depois ela foi perdendo 40%, 50% e perdeu o dinheiro com ela, sendo que rapidamente você deveria ter trocado por uma outra empresa para aumentar o seu potencial de ganho. Essas são as dicas de gerenciamento de investimento aqui do Renda Gringa. Não deixe de clicar no link aqui na descrição do vídeo para fazer uma consultoria personalizada comigo e com a minha equipe. Nós vamos conversar por vídeo, preencher um relatório financeiro e vamos estabelecer para você uma estratégia de investimento para se aposentar em moeda forte. É um investimento que você pode ter um retorno de inúmeras vezes o investimento que você vai fazer para se tornar um gringo aqui no Renda Gringa. Dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo.